Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui falando sobre o passo a passo, né, para vocês poderem estar começando a obra de vocês, o passo a passo para começar a obra e a reforma do apartamento de vocês. Tô fazendo esse vídeo com base na minha experiência, de como eu fiz na reforma do meu apartamento e que me ajudou muito, que eu acredito que possa estar ajudando vocês também para se inspirarem, né, para poder estar começando, iniciando e saber por onde iniciar a reforma de vocês. Então, vamos lá. Primeiro passo, gente. A primeira coisa que tem que fazer é a ligação da energia elétrica. Porque sem a ligação da energia elétrica, não vai fazer nada, né? Precisa ligar as coisas que precisam ligar, não vai acontecer. Então, pegou a chave da P, já solicita a ligação de energia elétrica. Segunda coisa, gente. Antes de começar qualquer reforma, primeiro, você precisa definir a reforma que você quer fazer. Vai colocar gesso? Não vai. Vai querer, porque hoje em dia as construtoras já entregam alguns cômodos com a cozinha e a lavanderia, o banheiro com piso, revestimento. No meu caso, entregou a cozinha, a lavanderia e o banheiro com pisos, né? E algumas paredes da cozinha, da lavanderia e banheiro com revestimento. Vocês vão manter ou vão querer trocar tudo? Vão tirar? Vão trocar? Então, vocês precisam definir muito isso. E como é que vocês fazem isso? Né? Como vocês fazem? Vocês precisam entender o que você quer atender. Qual é o objetivo que você quer atender, o que você quer suprir. Então, você precisa entender muito bem esses pilares para poder definir a reforma de vocês. E eu não vou falar sobre isso aqui no vídeo para não ficar muito longo, mas eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui, que é Peguei a Chave do AP, por onde começar, onde eu dou dicas, informações de como você pode estar fazendo, né, para fazer essa definição de reforma. O que eu preciso para minha cozinha, como eu posso decidir isso, às vezes você está na dúvida, não sabe muito bem por onde começar, como decidir, né? Então, assim, no banheiro, o que eu preciso fazer, né? O que eu preciso me atentar, o que eu preciso saber que possa me ajudar a definir a reforma que eu preciso fazer para minha casa, para o meu apartamento. Então, nesse vídeo eu falo um pouco sobre isso. Ele é uma demonstração gratuita do curso Projetando e Decorando Meu AP, que foi um curso que eu fiz, onde eu faço um passo a passo, né, do projeto de reforma e decoração do apartamento, onde eu falo um pouco sobre a minha experiência, o passo a passo que eu fiz, né? Por que eu fiz, como eu defini as reformas e a decoração do meu apartamento. Então, eu faço muito isso. E por que isso é importante, gente? Porque para você poder tomar decisões mais assertivas e você otimiza tempo e dinheiro. Para vocês terem uma ideia, toda a decoração, toda a reforma que eu fiz no meu apartamento, dificilmente teve alguma coisa que eu me arrependi. Não teve, assim, coisas que eu fiz que eu não deveria ter feito, ou então coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Por conta de fazer toda essa análise, de entender os meus objetivos, entender o que eu precisava atender, e fazer todo esse planejamento. Então, outra coisa também que foi muito difícil, no meio da reforma, foi uma coisa só que eu pedi pro pedreiro, que eu precisava, que eu lembrei e pedi pra ele fazer no meio da reforma, assim. Então, não teve coisas que acabou a reforma, puta, eu deveria ter feito. Ah, não deveria ter feito, ou deveria ter feito, ou alguma coisa que eu tenha me arrependido. Dificilmente aconteceu isso comigo. Graças a Deus, a minha reforma foi muito assertiva. A minha decoração e a minha reforma foi muito assertiva. Então, se você quer ter uma decoração e uma reforma também assertiva, de forma que você não tenha tanto arrependimento por algumas decisões que fez ou não fez, esse curso pode ajudar você. Esse curso pode ser muito bom para você, porque lá eu conto um pouco sobre esse passo a passo. Então, vou deixar o link aqui nos comentários fixados, vou deixar um link aqui também na descrição do vídeo. Vamos lá dar uma olhada, conhecer um pouco o curso. Eu acredito que vai ser interessante para vocês. E outra coisa também, tem alguns bônus, tem material de suporte, eu falo sobre cada cômodo, decoração e reforma de cada cômodo, e eu também tenho 1 hora de consultoria. Você adquirindo o curso, você ganha 1 hora de consultoria. Então, você fez o curso, tem algumas dúvidas, tá no meio da reforma, a gente vai ter 1 hora de bate-papo para você tirar dúvidas, saber o que você quer fazer ou não. Então, vamos dar uma conferida que esse curso pode ajudar muito. Mas
A aula também, a demonstração de aula que eu deixei aqui, também já vai te dar um norte, já vai te dar uma direção. E lá eu falo um pouco também sobre essas decisões que a gente precisa tomar, né? Para que a gente possa tomar decisões mais assertivas. Então lá eu acredito que essa aula, essa demonstração vai ajudar também, pode ajudar também, né? Dar esse primeiro passo, né? Eu acredito que pode ajudar também nisso. Então vamos lá dar uma conferida. Eu vou deixar também aqui nos cards, né? O link da aula, demonstração gratuita, e também vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Então, definiu a reforma, você vai trocar pia? Vai trocar algum revestimento? Vai fazer? Então, define, como eu falei, define por cômodo e o que você quer fazer. Uma dica também que eu dou, que eu fiz, né? Eu fui até o apartamento e fiz com calma, cheguei lá, tirei foto, fui na cozinha, tirei foto de cada ponto da cozinha. Eu já tinha uma ideia do que eu queria. Que é o que eu falo pra vocês. Entender o seu objetivo, entender a sua necessidade e o que você quer atender. Fazer essa análise. Então, eu já tinha feito essa análise, já tinha uma ideia do que eu queria, né? Desde o tempo que eu tava com o apartamento, antes de pegar a chave. Então, eu já tinha uma ideia do que eu queria. Eu só precisava colocar tudo isso no papel. Então, eu fui lá no apartamento. Em cada cômodo, eu tirei foto, fiz vídeos da cozinha, de cada parte da cozinha, da lavanderia, de tudo que eu queria, né? E para também ter o máximo de informação possível, entende? Para que a minha reforma e decoração fosse muito assertiva, né? Sem ter arrependimentos antes, sem ter arrependimentos depois, né? Por uma coisa que eu não tenha feito ou que eu tenha feito. Então foi muito assertivo por conta de tudo isso. Então, como eu falei, fiz o vídeo, tirei foto de cada cômodo. Cheguei em casa, eu revisei tudo isso, porque eu acho melhor fazer assim do que ver a planta. Porque você vai ter a planta do seu apartamento. Só que eu acho que nada melhor do que você pisar lá, você sentir, você visualizar. Eu acho que nada melhor do que isso. Esse contato com o seu apartamento, eu sentir, é muito melhor do que você ver pela planta. E outra, você vai ter melhor visão de viga, de um monte de coisa. Né? No meu caso, eu até coloquei forro de gesso por conta tinha uma viga, né? Então eu queria que deixasse inteiriço. Então, muitas vezes na planta você não vai ter essa visão. Lá é muito melhor. Então eu fiz tudo isso. Depois que eu fiz isso, eu cheguei em casa e fiz o quê? Aqui, ó. Caderno da reforma do AP. Anotei tudo, gente. Por cômodo. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Planejamento. Anotei aqui, ó. Ainda coloquei aqui, ó, gente, ó. Definir reforma. Coloquei tudo isso aqui. No curso, eu libero todo esse material. Passo a passo, assim, definição, essas coisas por passo a passo. Então, tem todo esse material lá no conteúdo de bônus, ok? Mas eu vou falar um pouco aqui também para já dar uma explanada para ajudar vocês. Então, é aqui, ó. Aqui eu coloquei, ó, detalhamento da reforma. Aqui tem, ó, cozinha e lavanderia. E aqui foi o que eu queria fazer. Você vai ter a sua reforma e vai decidir o que você quer fazer com base nas necessidades e nos seus objetivos, ok? Aqui foi o que eu coloquei, ó. Cozinha, lavanderia. Comecei primeiro por cozinha, lavanderia, depois banheiro, depois fui para os outros cômodos. Porque eu acho que cozinha e lavanderia tem mais coisas. Tem hidráulica, elétrica, tem muito mais coisas. Então foi por aí. Beleza. Depois que eu fiz toda essa anotação, o que eu precisei fazer? Como é apartamento, precisou fazer a ART, que é um documento que você define tudo que você quer fazer. Você passa para o engenheiro que ele vai avaliar se é possível, se não é possível. É uma autorização que depois você dá para o síndico, né? Para não ter problemas depois no meio da sua reforma. E também é segurança para você e para outras pessoas. A primeira coisa que já deu para eu começar, né, foi colocar as redes de proteção. Eu coloquei as redes de proteção em todas as janelas. Então, já coloquei as redes de proteção, já tinha criança pequena, né? Então, já me preveni disso. Outra coisa também, no meu apartamento não veio janela na lavanderia. Eles colocaram a porta entre a lavanderia e a cozinha, mas não veio janela. E
tinha sacada, né? E aí eu tive que colocar também o vidro da sacada. E por que eu falo para vocês fazerem isso antes de começar a reforma, a compra do material e tudo mais? Por quê? Se você vai fazer uma reforma no seu apartamento, você definiu o que você vai fazer, que você vai trocar pisos, que você vai colocar novos revestimentos, se você definiu que você vai fazer isso, é interessante que, pelo menos na grande maioria, a janela da lavanderia vem. Mas tem também a sacada. Então, você pode utilizar a sacada para guardar os materiais. Se você não tiver a proteção do vidro, se chover, pode molhar os seus materiais. Então, para evitar isso, o que eu fiz? Foi o que eu fiz, né? Depois de ter definido todas as reformas, defini que eu ia comprar, que eu ia trocar sim os revestimentos. E para isso eu ia comprar novos e eu ia precisar colocar, né, os materiais que eu ia comprar no meu apartamento. A sacada foi um lugar onde dava para colocar enquanto ia usando os cômodos. Então, para isso eu precisava deixar protegido. Aí eu coloquei os vidros lá, que aí quando chovia não corria o risco de molhar os meus materiais, ok? Então, esse é o próximo passo. Então, assim, aí eu decidi fazer, né, quebrar algumas coisas. Então, para isso, precisa ter a ART, porque eu decidi fazer, eu quis fazer, então, para ter essa autorização e para ter segurança para todo mundo, ok? Fez a ligação de energia elétrica, definiu a reforma, anotou tudo no seu caderno, cada um por cômodo, solicitou a ART, autorizado, tudo certinho, ir atrás do gesseiro e do pedreiro. Ou se você já tiver, melhor ainda, porque aí você vai passar para eles te dar te dar o orçamento, que você já vai ter uma noção do que você vai gastar. Foi para você, isso é importante para que depois no final, ou você tenha esquecido de falar alguma coisa, de solicitar alguma coisa, ou se arrependeu de ter feito alguma coisa, faltou alguma coisa, mas já terminou a reforma, não quer começar de novo. Então, isso é muito importante para evitar esse tipo de retrabalho. E aí depois, né, dá uma certa frustração. Então, comigo não aconteceu isso por conta desse passo a passo que eu fiz. Então, tá tudo certo com isso? Definiu, já falou com o pedreiro, aí ele vai te dar o que você precisa comprar, o que você precisa fazer, ele vai te dar toda uma lista. Aí você vai comprar os seus materiais, ok? Antes que o pedreiro comece a reforma, né, antes, é muito importante, se você decidiu que precisa trocar, incluir mais tomadas, é importante você definir os seus pontos e você deixar anotado para o pedreiro. Como eu fiz? Eu decidi que eu ia colocar mais tomadas e, ó, uma dica também, eu vou deixar um vídeo aqui e vou deixar um post também do blog, como saber quantas tomadas colocar em cada ambiente. Então, já fiz conteúdo sobre isso. Eu também tenho um vídeo aqui, que é um vídeo de 1 minuto, para ajudar vocês a decidir, né? Porque às vezes, né, a gente acaba... Gente, ó, só um detalhe. Tomada é vida. Porque esse negócio de sair colocando extensão pela casa inteira não dá certo. Às vezes não tem uma tomada próxima, e eu tive muito esse problema. Então, no meu apartamento, eu procurei, assim, eu não coloquei mais tomada do que devia, e também não me faltou tomada. Eu coloquei tomada de forma estratégica, né? De forma que me atendesse para o que eu precisava, porque eu tinha definido. Por isso que é muito importante. Eu sempre falo nos meus conteúdos, no meu curso, nos meus posts, a importância de você entender os seus objetivos. Porque porque as escolhas vão ser assertivas e dificilmente você vai se arrepender. Então, vou deixar o vídeo aqui para vocês entenderem como ter essa definição de quantas tomadas colocar em cada cômodo, ok? Mas você sabendo as tomadas que você quer colocar, se você quer colocar mais tomadas, se você quer fazer um interruptor, porque no meu caso eu quis fazer um interruptor próximo da cama. Onde eu ia colocar a cama não tinha um interruptor, então eu ia fazer um interruptor ali. Tomadas também para minhas pro lado da cabeceira, né? Deixa tomada para cada lado para eu poder colocar as mesinhas de apoio na cama. Também não tinha. Então o que eu fiz? Peguei um papel ou uma caneta, alguma coisa, e anotei nos pontos. Em cada lugar que eu queria colocar mais tomada, eu fui lá, antes de começar a reforma.
Eu fui lá e fiz essas anotações. Aqui mais um ponto de tomada, aqui mais um ponto de interruptor. Aqui e deixei lá para ele, porque ele já sabia que ele tinha que quebrar ali, ok? Então você já tem toda uma definição do que você vai fazer. Ah, você vai trocar os pisos, revestimento, vai trocar o lavatório do banheiro, vai trocar o vaso sanitário. Isso tudo é entulho. Vai trocar, que nem eu tinha uma meia parede, vai trocar a meia parede, vai trocar a pia da cozinha, vai trocar o tanque, vai trocar torneiras. Tudo isso são os entulhos. Então, se você for trocar tudo isso, vai trocar revestimento, vai tirar os pisos, vai colocar novos, tudo isso é entulho. Então, todo entulho, vai trocar as portas também. Então, tudo isso você já elimina, já tira tudo. Então, você já começa pelo quebra-quebra, que é onde faz mais sujeira, onde você vai trocar tudo. Bancadas, no banheiro, na cozinha. Por isso que falo, cozinha e banheiro são os que tem mais coisas para fazer. Então, fez toda essa parte de quebra-quebra, que faz bastante sujeira, tirou entulho, recolheu entulho. Qual que é o próximo passo? No meu caso, né, se for o seu caso também, fazer o contrapiso. Fazer todo o contrapiso para nivelar o chão. O bom, gente, de vocês seguir um passo a passo é até para a questão dos materiais também. Porque você vê, dependendo do apartamento, às vezes você não tem muito espaço. Então, se você for fazendo assim devagarzinho, fica muito mais... fazer assim por parte, você vai disponibilizando os materiais, comprando, disponibilizando os materiais e não vai enchendo o seu apartamento, deixando sem espaço para as pessoas trabalhar, né? Às vezes é pequeno, não tem tanto espaço. Eu coloquei o gesso. Por quê? Porque depois que ele faz o gesso, ele deixa tudo arrumadinho. Eu só coloquei o gesso na cozinha e na lavanderia. Eu só coloquei forro de gesso na cozinha, lavanderia, sacada e sala e corredor. E ali eu coloquei mais pontos de luz, de spots, né? Porque eu queria uma iluminação mais baixa também. E aí o gesseiro já deixa os pontos tudo certinho, né? Então por isso eu já tirei o teto. E aí ele já deixa no ponto de pintar, que aí depois fica só pro final da reforma, ok? Então depois que você fez o gesso, vem as instalações elétricas e hidráulicas. Ou seja, isso tudo você vai já ter definido na reforma. Qual que é? Você decidiu colocar mais pontos de tomada? Você quer, por exemplo, eu, além de colocar mais pontos de tomada, coloquei mais um ponto de interruptor também. E também queria colocar pontos de tomada, né, para cozinha, essas coisas. Além disso, e também quis colocar também pontos hidráulicos. Por quê? Porque na minha cozinha eu queria deixar um ponto separado para o filtro. Eu não queria colocar na mesma torneira da pia. A mesma coisa, um ponto separado para a mangueira da máquina, porque eu não queria deixar na mesma torneira do tanque. Tanto por estética quanto por praticidade também. Então eu preferi deixar que a mangueira do tanque da máquina fosse num lugar que não ficasse visível, né? Ficasse bem organizadinho mesmo. Tem vídeo no canal falando sobre isso, depois vocês dão uma olhadinha lá. Então eu decidi fazer todos esses detalhezinhos, tá? Então isso já vai estar definido por vocês. E aí vai ser o próximo ponto daqui o próximo passo, depois do quebra-quebra, depois da instalação do contrapiso e as instalações elétricas. Outra coisa que eu fiz também foi o roda-base. Então depois do quebra-quebra vem o contrapiso, vem as construções, né? Depois do quebra-quebra vem as construções, que nesse caso foi contrapiso, instalações elétricas e hidráulicas, roda-base que eu quis fazer embaixo da pia, tudo isso. Aí depois disso, gente, vem a instalação do piso e revestimento. Ah, gente, já esquecendo de falar. Antes de colocar os pisos e revestimentos, pedi pro pedreiro para fazer a impermeabilização. Impermeabiliza todas as áreas molhadas, impermeabiliza o chão da varanda, impermeabiliza o chão da cozinha, da lavanderia, o chão do banheiro, impermeabiliza também as paredes do banheiro. Se você tirar todos os revestimentos da cozinha, da lavanderia, pede para impermeabilizar também, principalmente as áreas onde vai a pia, o tanque, no banheiro também, todas as paredes. Eu fiz isso no meu apartamento e nunca, os 4 anos que eu morei lá, nunca tive problema de vazamento, de algum vizinho de baixo reclamar comigo. Nunca tive problema. Então, mesmo que seu pedreiro fale
que às vezes não precisa impermeabilizar a varanda, ou não precisa impermeabilizar todas as paredes do banheiro, por garantia, impermeabilize tudo, ok? Isso é muito bom, eu não tive problema com isso, tá? Fica essa dica aqui, ok? Depois vem a instalação de pisos e revestimento, né? No meu caso, eu coloquei vinílico. Então, primeiro colocou os revestimentos no banheiro. No banheiro já tinha os pisos do banheiro, que foi porcelanado fosco, revestimento no banheiro. Na cozinha também teve o porcelanato polido. Aí algumas paredes eu incluí revestimento. E aí depois que pintou tudo, depois que colocou revestimento, piso no chão e tudo, e aí fez toda a pintura, pintou o teto, tudo. Aí coloquei vinílico. Nos cômodos da sala e dos quartos, e do corredor. E depois por instalações das luminárias. Se você vai colocar spots, aí vem a instalação das luminárias, dos spots, tudo certinho, né, no forro de gesso. E aí depois limpa, né, aí você limpa e aí começa a montagem da casa, né, que aí vem os itens sob medida, os móveis planejados, as bancadas de mármore, granito, ou que você decide escolher, né, os móveis planejados, painel, né, o home theater da sala, né, os eletrodomésticos, os móveis, aí vem toda a decoração, né, que aí você vai fazendo de acordo com o que você achar melhor. É interessante, antes de começar a montar, né, colocar os móveis soltos, colocar primeiro sob medidas, né, colocar, porque você já está fazendo ali, está separado, então isso é importante. Primeiro sob medida, que já tem um espaço delimitado para ele, para depois você colocar os móveis soltos. Eu acho que é melhor fazer dessa forma, até porque os sob medida são maiores, né, ocupa mais espaço, então acho que é mais interessante. Outra coisa também, gente, é com relação, eu vejo muita gente com dúvida entre se coloca primeiro, por exemplo, a bancada, né, de mármore, granito, ou a pedra, né, na pia do móvel ou primeiro móvel. Eu tive as duas experiências, gente. Por exemplo, na pia da cozinha, quando foi instalado, primeiro instalou a bancada de granito, que eu coloquei granito Siena. Depois eu também tenho um vídeo falando sobre as minhas bancadas, depois vão dar uma olhada. Eu coloquei as bancadas de granito. Depois eu coloquei a pia. E o que acontece? Deu uma diferença. Ele teve que dar uma ajustadinha lá. Eu coloquei primeiro a bancada e depois o armário. Acabou dando uma diferençazinha. Não ficou muito alinhado. Porém, o meu armário que eu fiz de divisão de ambientes, o armário que eu fiz no lugar da paredinha, onde divide os ambientes, onde divide a sala da cozinha, eu coloquei primeiro o armário. Vocês entendem? Na cozinha, na pia, eu coloquei primeiro a bancada, depois a pia. E deu diferença. Não ficou bem alinhado. Nessa bancada divisor de ambiente, eu fiz primeiro o armário e depois eu coloquei a pedra. E mesmo assim, deu diferença. Qual que é a conclusão? Eu acho que não tem muita... eu acho que colocando um ou outro não vai evitar que dê uma diferença. Porque no meu caso eu fiz dessa forma e tanto onde eu coloquei, na pia que eu coloquei primeiro a bancada e depois o armário, deu uma certa diferença. No outro que eu coloquei o armário e depois a bancada, também deu uma diferença. Então a minha conclusão é que tanto um quanto o outro eu acho que não vai fazer muita diferença de qual colocar primeiro. Porque eu falo isso de experiência porque aconteceu comigo. Então, por questões, pelos objetivos, né? Então, assim, pode ser que no seu caso seja diferente, faça da forma que você achar melhor. Então, no meu caso, em um determinado momento, eu precisei colocar primeiro a bancada, a pedra, até para eu poder já usar, né, a pia, tem as instalações, né, depois que você coloca, né, a bancada, tem as instalações, né, de torneira, essas coisas. Então, a minha pia, a minha torneira era de bancada, então ela só ia ser instalada depois que colocasse a bancada, tanto do banheiro, da lavanderia e da pia, da cozinha. Então, só depois. Então, como eu precisava, o armário só ia vir depois, e eu precisava usar a pia, às vezes, para fazer alguma coisa, então eu coloquei a bancada para instalar as minhas torneiras.
ok? E aí, o divisor de ambiente eu deixei para depois. Então, isso vai depender muito da sua necessidade. O que eu tô querendo dizer aqui é que talvez um ou outro não vai fazer tanta diferença, entendeu? Porque aconteceu comigo. Então, depois que você, né, depois que limpou, colocou os móveis sob medida, as bancadas, os armários e tudo mais, aí vem os seus móveis soltos, sofá, poltrona, mesinha de apoio, aí vem os móveis de acordo com a sua decoração e cortina, essas coisas, né? Que aí esses são realmente por último. E aí é só curtir a casa. Então, gente, essa foi a minha experiência. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês quiserem mais conteúdos, quiser ver mais sobre a reforma do meu apartamento, essas coisas, tem vídeos aqui no canal do apartamento, cozinha, linear, tudo aqui, tá aqui. Coisa, vamos lá consultar. E se tiver interesse no curso que eu fiz, projetando e decorando o meu AP, vamos dar uma olhadinha lá, que pode ser interessante. Lá eu falo um passo a passo, eu falo sobre, eu mostro o meu apartamento desde o começo, o passo a passo da reforma até o final. Eu falo sobre, né, objetivos, como você definir seus objetivos, como saber, né, esses passos que você tem que dar para definir objetivos e necessidades. Então, eu falo muito mais detalhado, né, que aqui num vídeo, esse vídeo já ficou longo, se eu for falar mais, vai ficar mais longo ainda. Então, eu falo um pouco mais sobre isso, né? Mas também tem um vídeo aqui da demonstração, né, a sala gratuita, que também já dá para dar uma bela de uma explanada e ajudar vocês a começar a dar o primeiro passo, ok? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.